Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa quarta e última aula da disciplina de programação orientada a objeto, né? Então, hoje a gente encerra essa disciplina, né? E aí, pessoal, vou dar alguns recadinhos que a coordenadora Josi pediu para mim passar. Ela não vai conseguir estar com vocês hoje, está em uma reunião. E os recadinhos são para a turma T6, né? Como ela avisou na terça-feira, para o pessoal aí que é a turma T6, que é ADS fevereiro de 2024, né? Que iniciou. Lembrando para vocês que a data final para a entrega das ACs é dia 15/1. E da atividade de extensão é dia 25 de janeiro, né? 25/1. Douglas, se você puder colocar esse recadinho aí no chat e fixar, te agradeço. A C que você falou é da avaliação? As atividades complementares. Aí De você qual coloca turno? turma T6, dia 15 de janeiro, e atividade de extensão, dia 21. Qual dia? Vou te mandar aí no teu Whats, tá? Ah, tá. Que daí fica mais fácil para você enviar para eles, certo? O Edgar queria saber seu LinkedIn, professor. Assim, é Janaína Freitas, Jana Freitas, vai aparecer lá. Como Janaína Freitas, vocês me localizam. O meu eu vou atualizar ainda, porque eu estava distante da área, eu estava em outra área. Voltei ano passado. Vou atualizar o meu. Quando atualizar, eu passo para vocês. Muito bem. Então, o pessoal que está chegando agora, depois vocês visualizem recadinho importante no chat, gente, turma T6, data final para entrega das atividades complementares é dia 15/1, né? Lembrando que foi colocado o link com cursos, né, gratuitos. Aí tem uma lista aí nos slides, deixei tanto na aula 2 como na aula 3. E atividades de extensão, pessoal, é até o dia 25 de janeiro, certo? A Josi vai mandar mensagem para vocês com as datas para a turma T6 e ela também vai postar um material de apoio ali para as atividades de extensão, tá certo? Então vocês podem aguardar que ela vai estar enviando esse material para vocês aí para a turma T6, ok, gente? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Na aula passada, né, a gente conversou bastante aí sobre encapsulamento, abstração, a gente conversou polimorfismo, né, a gente conversou sobre herança, e aí eu deixei uma atividade para vocês também, né? Aí eu vou realizar a correção no finalzinho da aula, assim como as demais atividades, né. Então lá no finalzinho hoje a gente tem a correção de todos os exercícios, com as respostas, né, para vocês ficarem ali para quem não fez, né, a gente vai tentar fazer depois, então a gente vai realizar a correção aí no finalzinho. Então hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre estilo de programação e codificação, um pouquinho sobre comentários e documentação, para que a gente consiga entrar então no assunto de refatoração, né. Vocês têm uma unidade que fala sobre conversões, né, o porquê de usar, e que tem ali a ver com o estilo de programação, com a parte de codificação, algumas dicas, né. E aí eu vou trazer para vocês também, aí algumas dicas de bugs fáceis e difíceis, principalmente para quem está começando, né. Porque às vezes você faz um código, né, coloca para depurar, coloca ali para executar, ele começa a aparecer alguns erros, né, alguns são fáceis de visualizar, outros são mais difíceis, e aí eu vou dar algumas dicas para vocês, tá. E
No finalzinho também eu deixei o link que eu comentei com vocês na aula passada sobre a parte de microserviços, sobre a parte do Netflix, né, eu coloquei um link para vocês com como que funciona, né, toda essa parte aí, da arquitetura que tem por trás da Netflix, tá certo? Então, né, como nós comentamos na aula passada, eu vou colocar, né, aí nos slides para vocês, tá certo? Muito bem, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide. Já deixo ele fixado para que quem entre já consiga acessar, ok? Muito bem, gente. Tem uma frase, né, para vocês pararem e pensar. Você consegue entender o que alguém quis dizer só pelo nome de algo? Esse é algo para a gente parar e pensar, porque muitas vezes, né, a gente não entende só pelo nome de algo, né? E isso tem tudo a ver, né, quando a gente começa a pensar em programação, independente de ser orientada a objeto ou não, né, que você não codifica, você não escreve os códigos, né, somente ali para você. E muitas vezes a gente não consegue entender somente ali pelo que está escrito, né. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Vinícius? Perdão, professora. Ah, sim, ó, o Douglas colocou aí, Vinícius, o slide da última aula, tá certo? E também o slide da aula de hoje, ok? Muito bem, então. Então, olha só, gente, pensa um pouquinho, né, na frase que eu coloquei, agora pense nessas duas imagens aqui, né? Qual que vocês acham que é mais fácil de entender? A primeira imagem, a segunda imagem, né? Segunda. Segunda, né? Só que muitos programadores ainda têm o hábito, né, gente, de colocar letras A, B, N, C, né? A gente pega muito código ainda, aonde você olha, você fica tentando adivinhar. Ok, mas o A é para quê, né? O B, ele serve para quê? Mas a imagem ao lado, ela já nos diz tudo, né? Eu sei que eu vou ter ali uma variável idade, eu vou ter uma variável nota final. Então você já consegue pensar, né? E você já consegue entender o código. Muitas vezes, a gente olha para um código e não é que a linguagem que está ali ou, né, a linguagem de programação que foi utilizada, ela é algo difícil, gente, ou algo do outro mundo, né. Eu sempre falo que às vezes você pega um código, você olha e você pensa se o programador ele gosta de complicar, né, e é tantas sopas de letrinhas, a gente fala sopa de letrinha porque não diz nada, né, e que às vezes complica, né. Só que a gente tem que pensar que quando você trabalha com programação, com a área da codificação, e isso serve, gente, para quem quer entrar na área, para quem está aí começando na área e muitas vezes para quem já está, que tem seus velhos hábitos aí na parte de programação e codificação, e cada programador tem, né, seu hábito de programação, de codificação, só que muitas vezes a gente precisa lembrar que o estilo de programação que você usa, a codificação, ela é um fator aí muito essencial para a obtenção de um código que ele seja limpo e claro, que ele facilite a manutenção, principalmente, né, que ele facilite a manutenção, que ele use, né, mecanismos aí da linguagem adotada, mas a boa utilização de certos mecanismos, né, e aí lá no material de vocês, vocês têm toda a parte de, convenção ali usado
no Java, né, tem linguagens que elas são bem específicas com relação a usar letra maiúscula, minúscula, nomes de variáveis, de constantes. E também, gente, lembrar que melhoram o trabalho em equipe, né, e muitas vezes lembrar que você fez o código hoje, mas pode ser que daqui a um tempo você não esteja mais naquela empresa e que outra pessoa vai pegar o código, né. Então o estilo de programação e codificação é um fator essencial. Tem empresas em que quando você começa a trabalhar com a parte de programação, codificação, eles te dão lá todo um padrão, né, de como que você vai criar as variáveis, as constantes, de como que você vai trabalhar com funções, inclusive até a forma como você grava um arquivo, né. Porque a empresa entende, gente, que isso é muito importante, principalmente se ela tem uma rotatividade de equipes, né, e às vezes a gente observa que muitas empresas de desenvolvimento, elas têm uma rotatividade grande, né, seja pelo ambiente de trabalho, pelo salário ou o tipo de linguagem que é adotada nessa empresa, às vezes acontece de ter uma rotatividade meia alta. E quando sai um programador e entra outro, ele vai levar um tempo para ele entender aquele código. Então, se você já começa, né, a criar padrões dentro da sua empresa para deixar o código ali utilizando um estilo, uma codificação padronizada para sua empresa, você consegue manter um código limpo e claro. Ele facilita depois que outro programador dê a manutenção, né, e melhora muito, gente, o trabalho em equipe, né. Muitas vezes você está dentro de um projeto em que você trabalha com outros programadores, não é só você, né. E muitas vezes você está desenvolvendo algo que outro programador vai usar o seu resultado para que ele dê continuação, né, que ele continue ali com demais funcionalidades do sistema, né. E já imaginou, você entrega algo que não está claro, né, que o programador vai perder um tempo em entender o que você quis colocar, né. Então muitas vezes a gente esquece que o nosso trabalho também ele é em equipe. E o que que afeta, né, gente, o estilo de programação e codificação? Lembrando aqui que o estilo de codificação de programação, gente, ele envolve, né, as conversões que a gente tem aí em todas as linguagens, cada uma tem suas peculiaridades que eu falo, né. Mas o que que afeta o estilo de programação? Isso na programação orientada a objeto, para web ou para qualquer linguagem, né. Afeta muitas vezes que a atribuição de nomes, né, gente, nós precisamos ter nomes significativos, pronunciáveis e principalmente buscáveis, né. Na manutenção ou em teste, gente, nós sempre buscamos, né, que sejam nomes que facilite ali a pesquisa, que facilite a manutenção. O método que você tem, ele deve sempre fazer uma coisa única e bem. Já peguei métodos, gente, para testar, aonde ele não fazia nem uma coisa e nem outra e não fazia nada bem. Tinha muita mistura de coisas ali dentro. E outra coisa, se o método, né, ele não estiver fazendo mais de alguma coisa, gente, extraia ele, né, não deixe ele fazendo mais, que muitas vezes isso dificulta a pesquisa, dificulta a manutenção e dificulta quem vai testar, né. O testador normalmente ele vai por aquilo que tem significado, é pronunciável, buscável, relacionado ao projeto que você está desenvolvendo e também aos requisitos, né, e ele segue muito o padrão da empresa. Às vezes, gente, não existe um padrão, né, como é que eu vou atribuir o nome, né, nome de variável, de classes, de métodos ou outros elementos que você for usar. Mas muitas vezes, né, a própria programação ali tem algo já meio pronto para você utilizar.
e quem vai testar acaba levando em consideração, né, toda essa documentação, esse material que tiver aí como um padrão. Já encontrei empresas que não tinham padrão nenhum, e aí foi criado gente junto com a programação, né, um padrão aí, para que eles conseguissem, ter algo, que se entrasse um programador novo, né, ele entendesse já desde o início aquele padrão ali, e que ele conseguisse dar manutenção depois no código lá na frente, né. O que mais afeta, né, o tamanho da função e do método, gente, ele também vai afetar. E um padrão que a gente tem, esses padrões que eu estou passando para você, vem muito daquele livro que é citado lá no material de vocês, que é o Código Limpo. Eh, Ele traz ali que é para a gente evitar códigos com grandes funções, né. Porque tudo que é grande demais, ele acaba fazendo mais de alguma coisa, e ele está muito propenso a erros. E muitas vezes, pelo outro lado, né, gente, aqueles códigos muito pequenos também podem gerar muitos erros, porque às vezes ele está fazendo algo que outro código já está fazendo também, ou ele está ali tendo redundância muitas vezes, né. Então, quando se trabalha com função e método, vai direto ao ponto, faça uma coisa só, né, não crie mais de uma função dentro da mesma, vários métodos ali, é muito grande, porque depois na hora de você dar a manutenção, de você realizar a correção de algo, né, é o que gera mais dor de cabeça, né. Então, vá direto ao ponto, faça uma coisa só, tentar não ficar repetindo, né, gente, muitos códigos. E como a gente viu na aula passada, né, o fato de você trabalhar, por exemplo, com herança, que facilita muito, né, a reutilização do código, porque se você já tem, não tem necessidade de você ter esse código em outro lugar, né, porque tudo isso depois gera muitos erros lá na frente. Então vamos lá, só para dar uma esquentadinha quem está chegando, gente, vamos melhorar esse código aqui. Eu quero que vocês renomeiem a classe, renomeiem os atributos e renomeiem o método, tá. Pensem, né, em algo ali para vocês renomear essa classe, tá, e vão colocando aí no chat. Muito bem. É, Bruno é intuitivo, né. Mas você sabe que tem muito programador das antigas que ele gosta tanto de usar sopa de letrinhas, né, que coloca lá, por exemplo, C1, N1, N5, A, B, X, X1, Y, Z, né, eles gostam muito de colocar, porque eu não sei se na cabeça deles, eles entendem que ele entende aquele código daquele jeito e que ninguém mais vai dar manutenção, né. Mas tem que pensar que são pessoas, equipes, né, que outras pessoas às vezes vão dar manutenção no seu código. Às vezes você está nesse projeto e de repente passam você para um outro projeto maior ainda, né, e aí você acaba tendo que deixar ali para trás, né. Ó, o Vinícius já colocou, né, class 2 números, int número 1, int número 2, resultado 2 números. Muito bem, né, aqui gente tá para melhorar um código, né, tranquilinho, facinho. Quem mais? Professora, Oi, posso tirar uma dúvida? pode. Essa questão do código, do código limpo, é um método que tem que ser aplicado, ou é uma questão do próprio programador fazer uma coisa intuitiva, bem enxuta, para que outra pessoa possa ver e compreender aquilo que ele quis dizer? Isso é muito do programador, Vinícius, não é assim, não é um método, né. Na aula passada, eu deixei um link para vocês que tem o livro de código limpo, né, o Code Clean. Ele é hoje, digamos assim, uma referência
para quem quer trabalhar com o seu código, né, mais limpo, mais claro, mais clean, né. Mas não é que ele seja um método, são, dicas, né, são ali algumas, até algumas regrinhas, podemos falar assim, aonde ele fala, né, para você cuidar aquilo que você está desenvolvendo, justamente porque outras pessoas vão trabalhar no seu código, né, não é só você. E também, né, são regras e dicas valiosas ali, muitas vezes, para a empresa criar um padrão. Tem empresas que têm, Vinícius, quando você entra, né, assim, na empresa, eles te passam: "Ó, você usa esse padrão aqui para você salvar os arquivos, colocar o nome nos arquivos, você procura sempre usar as funções, os métodos, as classes", né, tem muita empresa que passa isso, mas tem empresa que não. As empresas menores, normalmente, elas não têm esse cuidado, né, mas empresas maiores, né, empresas, às vezes, que têm mais de um projeto ali dentro, elas acabam tendo que adotar um padrão, né, e que nem eu falei para você, tem empresa de desenvolvimento, gente, que tem uma rotatividade muito grande. Ó, o Douglas colocou o link do livro aqui no chat. Tem empresas que têm uma rotatividade bem alta, assim tem empresas que não, tá, gente. Mas tem empresas que eu não sei por que o programador inicia dali 6 meses, o programador já está pedindo as contas, saindo ou procurando algo diferente, né. E acaba que, se um programador pensem assim, um programador está lá codificando, né, codificou 6 meses e saiu, entra outro, vai pegar o que ele deixou para organizar, para arrumar ou continuar escrevendo, desenvolvendo o projeto, né. Então, eu não sei vocês, mas vocês já tentaram ler o código dos outros? Gente, pegue na internet, tem vários exemplos de codificação, né. Muitas vezes é complicado, né, gente. Ó, o Bruno colocou: "Padrões de codificação orientam", né. Sim, isso em Java, né, Bruno. E aí o material de vocês, Vinícius, não sei se você chegou a baixar a apostila da disciplina, né, vocês têm ali um capítulo, né, uma unidade ali com essa parte de, orientação para você usar, principalmente para classe, para métodos, né, de você trabalhar com a primeira letra minúscula, a segunda letra maiúscula, como é que você utiliza para métodos e funções, isso em Java, né. Mas tem padrões, né, para Python, tem padrões para C, né, então depende muito ali do que você, vai utilizar, mas normalmente, é interessante que o programador já comece, né, a criar alguns hábitos ali, tanto para ele, né, como para a equipe em si, né, ele criando esse hábito já melhora bastante. Eu coloquei aqui, gente, um exemplo de resposta, né, vocês colocaram também vários exemplos, né, então para a gente melhorar, né, em vez de ter lá C, A e B, né, classe produto, variável preço e quantidade e aí um método para calcular o total, né, preço vezes quantidade. Vocês colocaram aí de refatorar código, linguagem domínio, nível, né, o pessoal colocou aí aula, nota, quantidade de alunos, calcular nota, é isso aí, gente, tá. Bom, Professora, pode perguntar, Vinícius. outra dúvida, pela linguagem ser mais verbosa ou menos, isso também interfere no código limpo? Eu não entendi, pode repetir a pergunta de novo, Vinícius? Dependendo da linguagem, se ela for mais verbosa ou não, pode interferir também no código limpo, porque assim, o Python ele é bem enxuto, né? Já o Ele Java é. requer uma coisa mais verbosa, né? Assim como a linguagem C, né, quanto mais a gente for descendo, mais elas vão ficando, né, tem várias linguagens, né, que é suja por si só, como o Douglas colocou, né. Eh
vai muito da linguagem também, né, Vinícius? E aí, como eu falei, você vai ter que olhar para padrões, conversões que aquela linguagem ela tem, né, para você utilizar. Mas a questão do código limpo ali, ela já começa pelas variáveis, né? Variáveis, também, nomes, né, de função, de procedimentos, de classes e assim por diante. Não só para programação orientada a objeto, gente, mas também aí para as linguagens, estruturais, né. Mas você tentar, né, deixar o seu código mais claro. Eu já vi programador que ele escreveu o código, gente, dali um mês eu questionei um negócio, ele olhou para mim, ele falou: "Olha só, o dia que eu escrevi estava eu e Deus, hoje só Deus sabe". Que nem ele, olhando para o código dele, ele não entendia o que ele tinha feito, gente. Então assim, eh, eu sei que às vezes, né, eu sei que tem muitos programadores aqui que às vezes vocês vão dar risada, mas vocês nunca pararam para pensar? Códigos ali ó, de 1 ano atrás, 1 ano e meio, gente. Às vezes o próprio programador olha, nem ele, muitas vezes, consegue entender o código que ele mesmo escreveu, né. Que parece letra de médico. Sim, Bruno, sopa de letrinha, né, a gente fala muito, essa palavra sopa de letrinha por causa da refatoração, né, que a gente já vai conversar, sobre isso daqui a pouquinho. E muitas vezes, e eu não sei se vocês já ouviram essa frase, o código bom é aquele que se autodocumenta, né. É uma frase, né, que eu ouço há muitos anos, gente, tá. Que diz que código bom é aquele que se autodocumenta, nem sempre, né, nem sempre. Nem sempre. Ó, o pessoal tá colocando aí, Vinícius. Só por curiosidade, ó, um hello world, gente, no Assembly, né. No Python você em uma linha, 2 você faz, em Java em 3, 4, né. Em Assembly, que é uma linguagem de máquina, ó o hello world, né. É enorme, né, gente. Professora, Pode perguntar. no caso, as linguagens são todas em inglês, né? A gente que é brasileiro vai querer sempre botar alguma coisa em português, né? Vai fazer tipo assim, vai fazer essa mistura. O ideal seria fazer tudo em inglês, né? Depende, Ou- Vinícius, depende, porque assim, na verdade, a parte interna da linguagem, né, os comandos ali, internos que você utiliza, as conversões são internas, vão ser sempre em inglês, tá. Mas o fato de você colocar variáveis e o que você for trabalhar em português, aí vai muito da empresa que você for trabalhar, né. Tem empresas, por exemplo, em que ela gosta que o código dela, inclusive nomes de variáveis, funções e tudo que está se calculando ali seja em inglês. E tem variável que adota em português, tá. Então isso é muito, eh, da empresa, né. Eu já vi programador colocar código em inglês e a empresa mandar ele traduzir para o português, não comandos, tá, Vinícius? Não os comandos ali que você usa e procedimentos e classes e tudo mais que você vai usar, né, internamente para cálculos e tudo mais, isso aí é da própria linguagem, não tem como a gente colocar em português. Mas a questão ali de você escrever a variável constante, né, vai muito da empresa, gente. Eu não posso falar para vocês assim: "Ah, é bom tudo em inglês". Depende, tem empresa que prefere, tem empresa que não. Por exemplo, se você for trabalhar com web, daí dá o Douglas aqui, né, que é da área aí da web, é muito mais interessante em português, né, do que você usar em inglês. Mas, ó, o Bruno prefere em inglês também, né. Porque a empresa que você trabalha, possivelmente, né, Bruno, ela adota essa característica, mas muitas empresas preferem que seja em português. Por quê? Dificulta depois a contratação de profissionais, né, gente. Já imaginou? Tem profissional que vai olhar, Bruno, seu código e vai falar assim: "Eu não entendi o que ele quis dizer em inglês, imagina em português ou vice-versa".
né. Então vai muito, gente, da empresa mesmo, né. A grande maioria de empresas que trabalham com cibersegurança usam seus códigos em inglês, tá. Isso aí é da área, né. Então, o pessoal aí que vai trabalhar com cibersegurança, gente, a grande maioria dos códigos vem em inglês, eles usam em inglês, né. Agora, empresas aí que trabalham, por exemplo, para empresas brasileiras com, sistemas brasileiros, gente, é mais o português mesmo, tá. Mas isso é uma questão aí muito de adotar, tá. Mas o código em si é inglês, não tem o que fazer, só o que você cria, né, de variáveis e tudo mais é que você coloca em português. E aí, gente, vocês concordam com essa frase que o código bom é aquele que se autodocumenta? Por que que a gente tem essa frase? Essa frase, ela é antiga, tá? Ela é mais ou menos lá de 78, 76. Justamente porque muitas vezes você olha para um código, né, e os programadores de linguagens mais antigas falavam: "Mas o código já está dizendo o que ele faz. Para que que eu preciso documentar ou colocar algum comentário?", né. E essa frase, gente, ela traz à tona 2 coisas, tá. Primeiro, comentários no código, né, que é algo que existe os que falam que ajuda e existe os que falam que prejudica, né. Significativamente, muitas vezes, a mantenabilidade, que é questões de manutenção, e a legibilidade do código. Mas tem programador que gosta, gente, né, e tem programador que acha que o comentário prejudica. E aí vem a documentação, né. A documentação, muitas vezes você pode estar se perguntando, né, você está documentando o que o código faz ou por que ele faz isso, né. Então, tanto a documentação como o comentário, muitas vezes, né, nós temos a documentação de comentários e tem a documentação do código. Sempre tem aquele lado, né, do programador falar que ajuda e outros falar que prejudica, tá. Não existe um consenso, vai depender muito também das empresas de desenvolvimento, né, porque se o comentário, ele não for atualizado com o código, gente, ele vai prejudicar, certo? Vai estar ali à toa. A documentação é a mesma coisa, né. Para que que você vai documentar o que o código faz? Não tem necessidade, certo? Se você colocar lá que você vai fazer uma soma, para que que você vai documentar o que o código faz? Ele está somando. Agora, muitas vezes a gente trabalha com a parte mais complexa de regras de negócio da empresa, de cálculos que a empresa utiliza, aí o porquê o código está fazendo aquilo é importante. E muitas vezes isso tem na documentação, seja ela na especificação de requisitos, na análise que foi feita, no projeto que foi feito, na modelagem, já traz o porquê que o seu código faz aquilo ali, mas muitas vezes, gente, há uma necessidade de você colocar, tá. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da documentação, vocês acham que para os 2 códigos que estão aqui, tem necessidade de a gente ter esses comentários perdidos aí no meio, ou esse código já está dizendo tudinho que ele precisa colocar, né. O que que vocês acham? O código já diz tudo, né, gente? Com certeza já diz tudo. Aí teria necessidade da gente ter esses comentários, dizer: "Ó, função para somar 2 números". Opa, mas eu estou vendo que ele está somando 2 números, né, ó, returne A mais B. Para que escrever que ele retorna a soma, né? O código já está dizendo do lado, então não precisa nem comentar ele. E esses são códigos que a gente encontra, gente, e muito, tá?
Claro que comentários do tipo, né, ó, soma 2 e 3 ou imprime o resultado, aqui está muito claro, né. Mas muitas vezes vocês vão trabalhar em projetos em que não é só aquela empresa que tem aquele projeto, né, e às vezes você trabalha com sistemas que são customizados, né, é o mesmo, porém você tem uma customização para um ou para outro, e que aí é necessário, né, aí é necessário. Por exemplo, trabalhei numa empresa em que ela desenvolvia sistemas para autopeças, tanto para autopeças importadas como para peças nacionais, fazendo a prestação de serviço ou só vendendo a peça. E aí, gente, tinha uma empresa lá em que ela tinha uma comissão diferenciada para calcular a comissão do vendedor. E aí tinha um código e foi comentado, porque para aquela empresa, então foi colocado que para aquele cliente o cálculo era aquele, para os demais clientes seguia o código. Por que que daí foi documentado e comentado isso, né? Para que outro programador que entrasse na empresa, gente, não fosse lá e alterasse tudo, né? Então, muitas vezes, você tem, né, algo ali muito específico, gente, para aquela empresa, tá? E o mais interessante que era um flagzinho, gente, que quando o suporte ia implantar o sistema, para aquela empresa ela marcava aquele flagzinho. E aconteceu, né, de ter tido, uma nova implementação por causa das notas fiscais eletrônicas, né, e teve uma nota técnica que veio da Cefaz e tinha que implementar aquilo para todo mundo. E aí o suporte era novo, ele foi implantar o sistema e ele esqueceu de marcar o flagzinho. E a empresa vendeu muitas peças naquela semana, quando foi calcular a comissão saiu toda errada para ela. Não que ela tivesse errada, estava errada para ela, porque a regra não era aquela, gente, era outra. E era apenas um flag que marcando ele já pegava o código específico para ela, né. Então tem tudo isso. Não deixaria Edgar, esses na tela sim, né, mas esse que eu estou falando para vocês, não, porque esse era algo em que o comentário era necessário, porque somente para a empresa X era aquele cálculo ali. Então tinha que escrever no comentário que a empresa tal, tal, com o código tal, usa aquela implementação de cálculo de comissão de venda. Para as outras usava as demais, né. Por quê? Porque o sistema ele era customizado, né, e foi customizado para aquela empresa ali. Então é algo em que a empresa estava pagando todo mês, né, pelo sistema, então ela pagou pelaquela implementação. Então não tínhamos como tirar o comentário, né. Mas esses 2 aqui não tem nem necessidade, esse aqui realmente a frase, né, diz tudo, o código já diz tudo, mas muitas vezes, gente, não. E aí, assim, que nem você colocou, né, já vi professores falando que isso nunca é bom deixar num código ou comentário. Nunca, não, tá. Comentários, gente, é bom, tá. Em casos do quê? Um código muito específico, um cálculo muito difícil e algo para que ninguém tire dali, como foi o exemplo que eu citei, né, da comissão era só para aquela empresa, o resto e nós tínhamos 12 outras empresas, gente, o cálculo era normal, só para aquela era diferente, tá. Então tinha que haver aquele comentário realmente ali, para que outros programadores não alterassem aquilo ali, achassem que era um erro, né. Então como eu falei para vocês, gente, comentário é muito de pensar, né, será que é interessante deixar ou não? Tem empresa, gente, que
faz com que o programador coloque comentário, ó, comenta aí esse código, comenta o cálculo que está sendo feito, né? Mas tem empresas que colocam que não é bom deixar. E assim, comentário, gente, ele tem que ser limpo, ele tem que ser específico, tá? Que nem esses 2 exemplos aqui é comentário demais, tá? É comentário demais. Não tem nem necessidade de colocar, tá? Mas muitas vezes a gente coloca, né, ó, função que soma tal coisa, né, ó, função que calcula, mas não precisa comentar linha a linha do código, tá? Então eu quero que vocês entendam que depende muito, gente, da linguagem, do projeto, da implementação. Muitas vezes vai ser necessário que vocês comentem, tá? Até porque dali 4, 5 meses, você mesmo vai olhar e nem você sabe o que o seu código estava fazendo. Acho que até teve um comentário de um colega aí de vocês que ele disse, ó, o Elcio, meus scripts escrevo e depois de 1 ano não lembra mais o que ele fez. Então, às vezes, tem coisas que é interessante, né, colocar um comentário ou não. Mas tudo isso, gente, né, ao usar comentários, pode surgir sim alguns probleminhas. Primeiro, desvia a atenção do código, né? Se cada linha você tiver ali um comentário, ele vai desviar a sua atenção do código. E aí tem muitos programadores que acham legal ter comentário para explicar o código, né? Mas o comentário demais torna o código, gente, muitas vezes mais difícil de ler ainda. Muitas vezes o comentário está errado, porque daí leva a mais erros, podem ficar desatualizados, né? Quer dizer que toda vez que você alterar o seu código, o seu comentário, assim como a sua documentação, ela precisa ser atualizada, senão fica errado. E aí você olha para o código, olha, vai lá na tela do sistema e você fala, mas não está fazendo o que diz aqui, né? Porque muitas vezes está desatualizado. Códigos, gente, evoluem, né? E muitas vezes evoluem rápido. O cliente quer uma correção, o cliente quer uma nova funcionalidade, ou muitas vezes vem regulamentos que você precisa adaptar ao sistema e o código evolui. E se o código evolui, o comentário tem que evoluir, a documentação principalmente precisa evoluir. E muitas vezes, gente, apesar de todos esses probleminhas que aparecem com os comentários, mas eles podem ajudar a esclarecer o código e entendê-lo. Que é o exemplo que eu citei para vocês. Às vezes é algo, gente, específico, né? Às vezes você pega, por exemplo, gente, um cálculo de frete específico para um tipo de transportadora, porque ela calcula daquela forma ali, e aí você precisa fazer uma adaptação específica para aquilo. Laboratórios se utilizam muito de comentários, gente, sistemas de usinas, sistemas aí de empresas de confecção, empresas de produção, clínicas médicas, empresas, hospitais, cálculos, por exemplo, quando você tem de planos de saúde, às vezes tem cálculo, gente, de cartão de crédito por causa do frete, tá? Então são tudo assim, ó, depende muito, né? Quando a complexidade do seu código é muito alto, ele pede, gente, um comentário, tá? E muitas vezes não é que aquilo vai deixar sujo, né? É necessário aquilo ali, né? O Elson colocou que o comentário seria uma explanação de como funciona uma função de forma mais ampla, sem muitos detalhes, pois o código se autoexplica também. Sim, Elson, tá? É que às vezes você tem um cálculo, né? E você olha para o seu código, você fica imaginando o que aquilo ali está fazendo, né? E às vezes ele pega um valor de algum lugar, que pega de outro lugar, que multiplica, você quer ver relatórios, né? Você olha lá para o código do relatório, você fala, oh meu Deus, né? Mas é que muitas vezes relatórios, né, gente, nós
temos uma tendência de calcular muitas coisas para mostrar no relatório resultados, né. E aí você acaba, pega de um lado, pega do outro, pega daqui, pega de lá, né. Então comentários é isso aí, é o que você colocou sim, Elcio, muitas vezes são de como funciona aquele cálculo, né, bem específico ali, mas não quer dizer que a gente coloque isso em todo o código, né, tem muito código que se auto se explica, mas tem uns que não. Aquele exemplo que o Douglas colocou do assembly, gente, aquilo ali acho que se não tiver um comentário, ninguém entende, nem quem é programador do assembly vai lembrar, né, o que tinha aquilo ali, né, gente. O bom é que além dos códigos evoluírem, né, as linguagens evoluíram também, né, gente. Olha o que que é o Python, né, que a gente consegue descrever, né, em poucas linhas o que antigamente nós levaríamos, né, numa linguagem C, num Pascal, num Clipper, aí algo, né, gigantesco, um COBOL, né, que é uma linguagem bem difícil de você trabalhar. Hoje nós temos uma facilidade, né, muito grande, porque os códigos evoluem muito, né. Linguagem de baixo nível fica muito difícil, verdade, Elson, muito mesmo, né. Bom, com tudo que eu falei para você, gente, além, né, de indicar o livro do Código Limpo, a gente entra num assunto chamado de refatoração, né. Eu acredito que vocês já ouviram falar em refatoração, não sei se alguém já trabalhou com refatoração, mas refatorar um código, gente, é uma técnica de reorganização que simplifica o projeto ou código. Só que ele tem um detalhe muito específico, não muda a função, gente, e não muda o comportamento, tá. Então, muitas vezes, né, nessa reorganização, a gente acaba tirando comentários, a gente acaba documentando o código de uma forma mais organizada, né. Então a refatoração, a gente altera como o código, não altera o que ele faz. Então se você tem lá uma soma de 2 números, ao final da refatoração você vai continuar com a soma de 2 números, né. E por que que surgiu a refatoração, né, gente? Justamente porque nós tínhamos códigos difíceis de dar manutenção, difíceis de entender, era um monte de sopa de letrinhas, e aí entrava um programador e olhava para aquilo ali, né, um código às vezes de 10 anos, gente, e ninguém entendia mais o que aquele código estava fazendo. Então começou a se pensar, né, por que não reorganizar? Por que não simplificar o projeto, né, daquilo que você tem? E o mais interessante da refatoração é que ela busca tornar o software mais fácil, gente, de entender e mais barato de se modificar, né, ou seja, para ele evoluir. Então pensem assim, ó, vamos pensar um código aí de 10 anos atrás, gente. O programador que desenvolveu, o analista, nem estão mais lá naquela empresa. E aí tá difícil de entender o código, né. E aí o que acontece, quanto mais difícil de entender o código, o programador atual ali, ele vai demorar muito mais tempo para dar manutenção e modificar aquele sistema, porque ele vai ter que perder muito tempo, gente, tentando ir entender e depois tentando, né, evoluir aquilo ali. E às vezes ele não consegue, porque o programador de 10 anos atrás, ele tinha todo um estilo de programação, mas que hoje, ao olhar para aquele estilo, aquilo ali dificulta imensamente. Então, o usar refatoração, gente, ele evita o que nós chamamos de deteriorização, tão comum aí durante o ciclo de vida de um código, né. Porque o ciclo de vida, gente, ele não termina quando você implanta, né. Você implantou, mas aquele software ele vai evoluir.
né, o cliente vai pedir novas coisas, você vai ter que mudar regras, porque a gente sabe que tributos, que regras de negócio vão alterar, você volta, faz toda uma análise, toda uma implementação e assim o ciclo de vida vai. Então, para que isso não caia, né, gente, não fique deteriorado, você precisa tentar colocar esse sistema mais fácil, senão vai chegar um ponto em que você vai olhar para os programadores e vai falar assim: "Quem vai modificar?" E não vai ter nenhum ali, gente, que vai entender ou vai querer mexer em algo, muitas vezes, complexo, né. Então, não se trata de otimizar o código, tá, a otimização é outra coisa, a refatoração ajuda a otimizar lá na frente? Claro, tá, mas não é que você vai, otimizar ele, tá. Às vezes não acontece otimização com a refatoração, ela facilita lá na frente, né, você otimizar o seu código. Mas daí você está pensando o seguinte: "Será que a refatoração, gente, ela é uma limpeza de código?", né. A resposta é sim, né, o Martin Fowler ele coloca que refatoração é como você limpar o código, porque ela traz, gente, e aqui sim, tá, Vinícius, você que tinha perguntado, né, a refatoração ela é um catálogo, tá, é uma técnica, você vai ter ali todas as regras para você limpar o código de maneira eficiente e controlada, tá. Não é que nós vamos sair olhando para o código e vamos limpar ele, organizar. Não, gente, é uma técnica, tá. A gente não sai limpando o código de qualquer jeito, não. A gente vai seguir, eu vou mostrar para vocês o catálogo, né, de refatoração que é usado aí no mundo inteiro, que ele inclusive é, né, da própria página do Martin Fowler, tá, eu vou mostrar para vocês como é que o catálogo funciona. E esse sim é uma técnica, tá, e ela é uma limpeza, gente, de código. Lembrando que, mesmo a limpeza, né, o fato de você limpar o seu código, você não muda o que ele faz, gente, tá. Então lembrem que, assim, a refatoração, ela não vai alterar o comportamento observável do software, ele vai continuar, pois esse ainda continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Se ele tinha que calcular uma comissão de vendedores, ele vai continuar calculando a comissão, a gente não muda o código, tá. Qualquer usuário, seja ele o final ou o programador, gente, não é capaz de dizer que algo mudou após uma refatoração, tá. Nem outro programador, tá. Por quê? É a mesma coisa, eu não vou alterar a função dele, certo? Vai continuar sendo ali a mesma coisa. Refatoração é feita, gente, por qualquer um? Não. Né, dentro de uma empresa, a nível de refatoração, normalmente são programadores ali já com certo tempo de conhecimento e principalmente, né, domínio daquele sistema ali. "Ah, professora, então é sênior", depende, gente, às vezes é um sênior que vem de uma outra empresa e ele ainda está aprendendo lá dentro daquela outra empresa. Ele domina a linguagem de programação, mas às vezes ele não domina a regra de negócio daquele sistema aí específico, né, então às vezes ele não é a melhor opção para uma refatoração, tá. Refatoração, gente, a função do sistema é a mesma, então tem que ser alguém que tenha domínio ali. Um exemplo bem simples, tá, gente, do que seria uma refatoração, tá. Então aqui nós temos o antes do lado esquerdo, né, nós temos ali, ó, pacientes, né, e a gente tem ali, ó, nome, data do nascimento, e observem que a gente tem o nome 2 aqui, tá. Bom, o que seria o nome 2, né, mas a gente fica pensando paciente, nome do paciente, data de nascimento do paciente, nome 2 poderia ser o quê? Nome da mãe, nome do pai, o nome de alguma coisa, sobrenome,
né? Tá, poderia ser sobrenome, mas daí tinha que estar escrito sobrenome, não nome 2, né, gente? Claro que o intuito de programador é olhar e falar: "Ah, não, é o sobrenome dele", tá, mas acompanhante, Tati, né, poderia ser, mas o sobrenome deveria estar assim, ó, nome, sobrenome, né. Hoje a gente usa muito nome completo, ou nome, sobrenome, né. Ou nome social também, né, Bruno, mas depois de uma data de nascimento, a gente fica pensando: "Ué, tá, o que que é esse nome depois de uma data de nascimento", né. Só que, nesse caso aqui, o sistema, gente, era o nome da mãe. Então olha que diferença faz você olhar agora para o outro lado, né, e você saber que esse nome 2 ele era o nome da mãe, né. Porque no paciente normalmente vem o nome do da mãe, às vezes vem o nome do pai, né. Então, depois uma refatoração, né, um exemplo, gente, um tributo que estava mal esclarecido, nome 2, que a gente não sabe o que que é, né, não teria nenhum comentário, digamos ali, para indicar o que é, agora passa a se chamar mãe, explicitando a sua funcionalidade. Essa esse exemplo, gente, tá, é uma das coisas que mais se usa na refatoração. Às vezes a gente tem ali uma classe longa, né, e isso até para o banco de dados, e às vezes aparece lá nome 2, conta 1, conta 3, conta 4, tá, mas o que que é as conta, né? E justamente, então, você mudando, gente, chamando o nome daquela variável, daquilo que realmente ela vai armazenar, já facilita. Aqui desse lado está claríssimo o que é que a gente vai ter, né. FK cliente 1, verdade, Bruno, né, o FK deve vir de foreign key, de chave estrangeira, né, 1, né, às vezes tem 2, né, e isso são coisas, gente, que às vezes, eu não sei se o programador colocou porque ele quis deixar daquele jeito, né, ou foi algo que ele criou para lembrar depois, tá, mas o FK para dizer que aquele campo ali poderia ser uma foreign key, ou às vezes FK eu não sei, pode ser o nome de um sistema também, né. Então são coisas, né, gente, que fica ali. Então esse é um exemplo bem simples, tá, gente. Mas quando que a gente refatora, né? A gente não sai aí refatorando o código ou quando vem um programador, ele entra na empresa, ele fala assim: "Nossa, ó, eu não estou entendendo nada desse código, vamos refatorar". Não, gente, refatorar dentro das empresas não é algo assim que é rotineiro, né. Você tem que se planejar muito bem para refatoração, porque pode ser que você traga muitas vezes mais situações complicadas do que você organize. Então, quando que a gente refatora, né? O Martin Fowler ele coloca que é quando existe duplicação de código. Você tem uma classe, daí você olha para outra classe e diz assim, ela está fazendo a mesma coisa, códigos duplicados, e estão sendo chamados em lugares diferentes. Quando a intenção é obscura, gente, você olha para o código e você não sabe qual que é a intenção daquele código, né, você não consegue entender o que ele está falando. Tem um cálculo ali, você fica olhando para ele e você não sabe. Quando a gente percebe que o código ou a intenção, gente, não são claros, né, principalmente lógica condicional complicada. Quem ainda já não pegou um código que tinha um if, aí tinha um else, um outro if, um outro if, um outro if, tudo isso dentro de um case, né. Tem gente que adora usar lógica condicional, por isso que eu gosto do Python, gente, é mais rápido, né, eu não preciso ter lógicas condicionais complicadas, né. Linguagem C apresenta muitas vezes códigos com uma lógica condicional complicada. Quando refatorar? Quando a gente detecta problemas no código, né, que você olha e você vê que ele tem alguns erros, né, e ele não traz exatamente o que você necessita, ou você tem ali indícios de problemas, né. Mas que tipo, né, gente?
de problemas. Basta eu ter isso aqui? Bom, tem um detalhe muito importante, tá, gente? Que é algo, né, que às vezes quando se fala: "Vamos refatorar o código não está nem funcionando e o pessoal já quer refatorar". Não, gente, para refatorar, o código tem que estar funcionando, tá? Então por isso que a refatoração ela surgiu por causa de sistemas, né, que tem ali muitos anos dentro da empresa, gente, muitas vezes é um sistema legado, você precisa dar manutenção e você não consegue, então você refatora, tá. Claro que um sistema legado, que é um sistema antigo, linguagem de programação antiga, às vezes o programador não está, né, o original não está ali, ninguém conhece aquela linguagem. Aí o refatorar não vai te auxiliar, né, aí nós temos que ir para uma engenharia reversa, temos que ir ali para uma reengenharia, né, algo, né, um pouco mais profundo do que só a limpeza, a refatoração. Evite, gente, refatorar o código muito perto do prazo final. Às vezes você está com uma implementação grande, uma implementação ali que modifica muita coisa, né, tentar sempre evitar refatorar perto do prazo final de você entregar aquela implementação. E aí, gente, uma dica, né, se tudo tiver bagunçado, tá uma sopa de letrinha, muitas vezes é melhor você fazer um novo sistema, tá. Lembrando que isso vale para sistemas funcionando, gente. Por exemplo, tem sistema que tem 2 anos, você vai refatorar? Não, né, muitas vezes não tem necessidade, você pode tentar reescrever algo, você pode tentar usar técnicas ali para melhorar o seu código, não refatorar, né, mas ele tem que estar funcionando, beleza? Alguma pergunta? Vinícius? Sim, professora. Já tem algum caso assim de algum software assim conhecido que foi preciso refatorar, assim que veio tem algum conhecimento? Ah, Vinícius, eu trabalhei em empresa que teve sistema que foi refatorado, mas ele tinha um sistema feito em Clipper, né, ele tinha mais ou menos em torno de 26 anos o sistema. E aí o pessoal tentou refatorar, né, mas a dificuldade é que os programadores que estavam ali não dominavam muito bem Clipper, né. Aí o que aconteceu foi feito um novo sistema, né, não é que ele foi descartado, né, ele continuou sendo usado até o novo, né, mas assim, de sistema conhecido, Vinícius, eu não vou lembrar aí de nenhum não, se alguém souber e quiser colocar aí no chat, né, mas Netflix não passou por refatoração, Netflix passou por uma mudança de arquitetura meio grande, né. Olha, eu acredito que tenha, mas, né, agora eles não é algo aberto, né, a refatoração. A refatoração, às vezes, ela traz, gente, à tona de que o código está muito bagunçado. Então, às vezes, as empresas preferem nem refatorar e começar do zero um novo sistema, porque é mais tranquilo, tá. Isso que a professora falou você falou de qual foi a linguagem que você tinha comentado? Clipper. Clipper. Isso que a professora falou é o caso mais clássico, na verdade, que é quando você tem uma linguagem diferente e aí, por causa de complicação e da própria evolução tecnológica, existe essa atualização. Com o próprio Windows isso aconteceu. Lá atrás, o Windows ele era todo escrito em assembly, e aí, porque ele está muito como o sistema operacional ele é a ponte entre hardware e software, né, ele está muito próximo da máquina, e o assembly é a linguagem lá de baixo nível, foi feito daquele jeito, só que com a evolução tecnológica a gente imagina que tenha dado muito problema, porque é muito difícil de entender assembly, e até porque o assembly, ele depende do que está sendo usado. Por exemplo, quando eu colei o código para vocês aqui, obviamente que eu não sei de cabeça, eu fui pesquisar o Hello World em Assembly, ele perguntou para mim
se eu queria, porque eu joguei lá no Gemini, ele perguntou se eu queria, qual era o tipo de arquitetura, porque dependendo de onde você está trabalhando, se é Linux, se é Windows, ele te dá um código diferente. Então, não dava para o Windows continuar sendo escrito em assembly e fazer o que ele faz hoje, que é funcionar em várias arquiteturas. Então, por isso que fizeram uma refatoração muito grande nele para ser a maioria das coisas escritas em C e C++, que é como é hoje em dia. É, Mas ainda tem coisa de assembly lá. e por causa da questão do ícone e a questão gráfica também, né, ele teve Sim, essa de mudança da interface, né? primeira versão do Windows, com as versões para ícones, né, e janelas, ele foi mudado para a linguagem C. Mas é isso aí, quando, eh, teve a refatoração, né, mas aí houve muitas vezes a mudança para um código totalmente novo, né, gente. Então, depende muito da empresa que você está trabalhando, mas lembrando sempre que o sistema tem que estar funcionando, né, e você não vai mudar a funcionalidade dele. E aí a gente chega num termo, né, que o Martin Fowling, ele introduziu na refatoração, que é os bad smell, que é o termo mau cheiro, né, que vai se referir, gente, ao que tem, né, de coisas, não digo erradas, mas que sugerem, né, que o código ali ele está gritando por uma refatoração, né. Então, é a partir da identificação do mau cheiro que é possível propor refatorações adequadas, né. Para tentar reduzir o mau cheiro, gente. O mau cheiro que a gente diz é: "Ah, tem muita redundância, as classes estão longas demais, você tem métodos longos demais ou uma classe com muitos métodos ali dentro". Então tudo isso aí deduz, né, que algo não está cheirando muito bem. E como eu falei para vocês, a gente refatora assim, do nada, né? Não. A gente tenta ver se existe esses maus cheiros. É a partir desse termo, né, bad smell, que foi criado então o catálogo, gente, que possui ali os maus cheiros, né, para a gente seguir, porque como eu falei para vocês, a refatoração é uma técnica, né, e a gente segue então esses catálogos. Ele no início, gente, tinha poucas coisas, e aí com o tempo ele foi aumentando. Hoje existe colaboradores, né, que muitas vezes mostram ali um tipo de um novo catálogo para refatorar, né, algo ali dentro para ser incluído nesse catálogo. Aqui vocês vão ver que eu coloquei, gente, alguns, tá, não são todos, a gente chama de catálogos ou indícios, né, de que algo não está cheirando muito bem lá no código. Então, por exemplo, quando o método está longo demais, quando você tem uma lista, gente, de parâmetros muito longo, né, você vê aquele monte de parâmetro ali que você acaba se perdendo. Quando você olha para o código e você vê claramente, né, que ele não está claro. Quando você precisa melhorar a legibilidade daquele código. Inveja, gente, de funcionalidades entre as classes, né. O que é invejar a funcionalidade de outra classe? Quer dizer que uma classe quer fazer a mesma coisa que a outra classe está fazendo, então ela inveja a funcionalidade daquela outra. Intimidade inapropriada entre classes, né. Que significa isso? Que tem uma classe, gente, que está enxergando ali métodos, atributos que não é para ela enxergar, né. Ela não deveria estar acessando ou enxergando o que a outra classe tem. Então a gente diz que é uma intimidade inapropriada para ela, né. Quando você substitui um algoritmo por outro, muitas vezes, dependendo do cálculo, né, vamos imaginar uma situação, você tem lá um cálculo, gente, para calcular juros, e o seu cliente chega para você e diz: "Olha, eu não quero mais esse
cálculo de juros simples, eu quero um juro composto. Então você vai ter que substituir o algoritmo por outro. E quando você faz isso, não é só ali que você vai substituir, você vai ter que ver em vários outros lugares aonde aquilo está sendo usado, está sendo chamado para substituir também, né? E melhorar o desempenho. Se o teu sistema, gente, está muito lento, você vai ter que começar a observar se você não está com algo ali que está fazendo com que o seu código esteja perdendo, né, o desempenho. Outro, gente, classe preguiçosa, né? A classe preguiçosa é aquela que tão pequena que ela nem justifica a existência dela. Às vezes você olha lá, tem um monte de classezinhas criadas, você fala para quê? Né? Não justifica a existência de um monte de classes, né? Elas devem ser fundidas a outras classes. Ou classes, gente, muito grande, desproporcional muitas vezes às outras classes que você tem. E aí você olha para ela e fica perguntando assim, ó, por que tenta fazer muita coisa? Por que que essa classe aqui tem muito código condicional? Por que que ela tem muito comportamento condicional? Né? Então você começa a olhar e ver, poxa, mas essa aqui está enorme, as outras estão tão pequenininha, por que disso? Né? É um sinal ali de mau cheiro. Classes muito grandes tendem, gente, a deixar o seu código mais lento, né? Justamente na busca, na leitura. Olha só, esse exemplo aqui, tá? Aqui a gente tem uma classe C responsável por implementar uma funcionalidade em uma conta bancária. O que que vocês conseguem perceber aqui, gente, que essa funcionalidade numa conta bancária está fazendo? Será que está claro? O que que vocês acham? Não, né, gente? E aí, o que que vocês iriam trocar? Qual que é a primeira coisa que a gente poderia modificar nesse exemplo dessa classe aqui? Nome da classe? Nome da classe 100%. Variáveis? Muito bem, né? Essa aqui está tranquila. Mas só para vocês verem, gente, como nós olhamos aqui, ó, C, né, ó, S menos o valor. O que que é o S? C, né? Você olha e fica pensando, mas o que que é o C? Você leva um certo tempo, né, para tentar entender. Um programador iniciante vai levar muito mais tempo do que um programador mais experiente para entender, mas se a gente tivesse, né, algo do tipo assim, já iria solucionar, né, gente? Então, um exemplo de refatoração que tem no catálogo é o renomear a classe. Então, troca o nome da classe, vocês vão perceber que, nossa, olha, agora já deu para entender muita coisa, né? O qual aqui ele está mostrando. Então, vocês viram que uma solução bem simples, ele já deixou o código, gente, mais limpo, mais claro, mais fácil de entender. A refatoração, ela traz isso, e a renomear classe é uma das mais antigas do catálogo de refatoração, é o renomear classe, considerada aí uma das mais usadas. Então, só o fato, percebam que a funcionalidade está a mesma, a gente só trocou, né, onde está verdinho ali, né, o nome da classe. Então, ele já muda muito aquilo que vocês têm no código, né? Aí aqui, gente, tá, tem os dois livros, que é do Martin Follen, junto com o Kent. Refatoração, aperfeiçoando o projeto do código existente, o outro é a parte da refatoração dos primeiros livros dele. No link que eu deixei na aula passada para vocês, do GitHub, tem os dois livros lá, tá? E aí, gente, aqui nesse cantinho, tá? É o link da página de refatoração que eu comentei com vocês, né? Vou colocar aqui no chat e vou abrir aqui para vocês olharem, tá?
Esse link, tá, eu gostaria que vocês guardassem ele, né, gente. Quem aí quer se aprofundar em refatoração, para quem não conhecia e quer conhecer, tá, esse link aqui, ele é mantido, né, foi criado no início pelo Martin Fowler, hoje ele é mantido, esse link, ele tá em inglês, tá, aqui ele fala sobre o catálogo, ele fala sobre o livro dele, tá. Aqui embaixo ele vai trazer várias opções para vocês, tá, então ele traz, gente, ó, para quando você for fazer as refatorações, né, ele vai trazer alguns exemplos, então você pode clicar e ele traz toda uma explicação para você de como você deve refatorar, tá. Então aqui tem vários, ó. Certo? Ó, quando a classe, gente, ó, refatorando, quando a classe, né, ela tá muito longa, então você pode refatorar ela. Quando você clica, tá, ele vai entrar aqui nessa opção e ele vai trazer para você aqui passo a passo, gente, de como que você deve refatorar, tá? Além disso, deixa eu ver aqui, vocês estão enxergando? Então, né? Quando vocês clicarem nesses 3 pontinhos aqui em cima, gente, ó, tá? Quando você clicar aqui nesses 3 pontinhos, ele se estende o menu inicial, tá? Deixa eu ver se deu. Ele se estende e ele traz outras coisas, tá, gente? A página do Martin Fowler de refatoração, ela não traz só o catálogo de refatoração, ele vai trazer sobre a parte das arquiteturas de software. Sobre refatoração, ele traz sobre a parte de Agile, então metodologias ágeis. Ele vai trazer sobre microserviços, ele vai trazer sobre testes, né, DSL, Date. Então ele traz, gente, outros tópicos aqui, tá? Então, por exemplo, vamos ver microserviços, né? Quando você clicar, ele entra, tá, no guia de microserviços, tá? Então ele vai trazer para vocês aqui um guia específico, né, gente, porque usar, como usar, ele também traz, tem muitos artigos aqui, né, sobre o assunto, conforme vocês vão encontrando, vocês vão ver que aqui ele traz, ó, sobre o monolítico primeiro, microserviços, então aqui ele vai trazer um monte de artigos, tá, gente? Então, conforme você vai clicando, eu não sei se deu para vocês, deu, né? Eu achei que eu estava clicando e não dava para visualizar. Então, por exemplo, vamos ver teste, né? Ele vai trazer aqui um guia também, gente, de teste de software, tá? Então, ele traz aqui muita coisa para vocês utilizarem, ó. Se vocês forem escolher, por exemplo, né, sobre arquitetura, aí ele vai trazer um guia sobre arquitetura de software, tá? E aí ele traz os livros, ele traz várias explicações. Gente, eu particularmente assim, ó, gosto muito de utilizar, então quando eu preciso, eu entro aqui para fazer a leitura, tá? E aqui em cima, ó, nessa parte, aqui, ó, vocês estão vendo que está escrito catálogo, né? Então, se vocês clicarem aqui em catálogo, ele vai abrir, gente, aí o catálogo de refatoração para vocês, tá? Então, aqui ele vai trazer, ó, aqui vocês têm algumas tags para procurar mais rápido, tá? Mas aqui ele vai trazer, ó, várias opções. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira mudar o nome de um campo, né? Clicou ali, ele vai trazer um exemplo, né, aqui, e ele vai trazer alguns exemplos. Nem todos, gente, são exemplos mais complexos. Tem coisas que realmente é simples, tá? Então, por exemplo, ó, você quer trabalhar com polimorfismo, condicional com polimorfismo. Então, ele vai trazer, ó. Ele traz um exemplo aqui, inclusive um diagrama, né? E aí ele mostra como que você deve refatorar, tá? O livro dele, gente, eu recomendo,
né, e ele está naquele link que a gente viu na aula passada. Eu vou colocar ele aí para vocês no chat de novo. O livro dele, gente, é maravilhoso, tá? Ele traz lá um passo a passo, ele explica muita coisa do catálogo, tá? Mas esse link aqui, ele traz muita coisa rápida, né? Então, vamos extrair função, né? Então, ele mostra aqui como que você faz essa extração. Às vezes, quando a gente olha, você fala assim: "Nossa, professora, mas parece que ele não fez nada". Não, gente, ele fez, tá? Ele fez. Tanto que aqui a gente tem, ó, impressão de detalhes, aqui ele já criou uma função para imprimir detalhes, né. Então ele sempre vai trazer algo ali para vocês, utilizarem, certo? E tem muita coisa, tá, gente? Bastante, ó, substituir o algoritmo. E observem que eu tenho uma função, gente, aqui enorme, ó. E ele resumiu isso em 3 linhas, tá? Então, vale a pena, né, vocês terem esse link aí guardadinho. Tá em inglês, tá, gente? Claro que quando vocês acessarem, né, vocês vão poder colocar também ali, né, em português, se vocês preferirem, né? Mas como o Elson disse, muitas vezes é preferível em inglês, né, Elson? Para vocês estarem já utilizando, tá, gente? Então eu deixo aí essa indicação aí para refatoração, tá? Muito bem. Algumas dicas, né, gente? Muitas vezes quando o programador está iniciando, né, é muito comum, né, quando a gente acha um bug, e o programador, ele vê que tem um erro lá e ele volta no código e mexe aleatoriamente, né, para ver se uma das mudanças que ele fez vai corrigir o defeito. Não, gente, não. Isso não é só para programador iniciante, mas o programador iniciante ele tem essa, né, vamos mudar tudo, vamos mudar aqui, aqui. Não, gente, achou um erro, primeira coisa não muda nada. O que que você vai fazer? Você vai parar, vai pensar, estude a saída defeituosa. Estude o código. Não saia fazendo mudanças aleatórias, né, que vai muitas vezes piorar a sua situação e aí em vez de um bug fácil, você transforma aquilo em algo monstruoso, né. Então assim, deu um errinho, gente, para, pensa, estuda a saída, né. Estuda o código que você fez, para depois você sair fazendo mudanças, né, ali aleatórias. Agora quando o bug é difícil, né, gente, bom, o bug é difícil, e aí, o que que é o bug difícil, gente? É aquele que só aparece de vez em quando, né. Nossa, tem aquele erro que só aparece de vez em quando, você fica pensando: "E agora?", né. O bug apareceu, aí você fala: "Não, deixa eu ver se testar de novo", né, e ele não faz mais o erro. E aí tá, você tentou uma, tentou 2, tentou 3, não apareceu mais. Beleza, vamos continuar programando. E de repente voltou a aparecer aquele erro, né, gente, esse é considerado o erro mais difícil. Então, faça com que o erro apareça, né, se ele apareceu uma vez, gente, tenta fazer ele novamente, construa uma entrada de dados, construa uma lista de argumento que leve ao erro, né, coloque ali algumas mensagens. Se você não consegue repetir o erro quando você quer, gente, pense por que nisso, né, então para, leia, estuda o código, né, aquele bug que aparece de vez em quando, apareceu, tira um print da tela, anota, faz alguma coisa, porque às vezes você não consegue reproduzir ele de novo, gente. Eu já vi programador ficar 1 mês
em cima de um bug que aparecia de vez em quando, gente, o programador estava se estressando, vocês não têm ideia, ele estava num estresse porque ele não conseguia. E aí a gente deu algumas dicas para ele, né, e ele depois conseguiu achar o erro. Né, e aí dependia, né, na minha máquina funciona, é muito bom. Gente, esse na minha máquina funciona, Bruno, é complicado, né, o abençoado em produção intermitente, né, a máquina funciona. Mas você sabe que esse de máquina funciona, gente, ele tem um porquê, né. Às vezes você está lá na empresa de programação, você usa o equipamento, né, o hardware, tudo lá, o seu é top de linha, né, funciona tudo. E aí você tem uma arquitetura, você tem lá um sistema, você tem, né, e aí você coloca lá em produção numa máquina no cliente que só por Deus, né. Realmente, tem coisa que não vai funcionar mesmo, né. Claro que, né, o projeto de implantação é o Windows 7 quase não funcionava nada, né. Mas o ambiente de produção, gente, né, lá na a gente tem os diagramas de implantação para simular esse tipo de coisa, né. Podemos olhar pelo lado empreendedor, podemos vender a nossa máquina com o código funcionando junto, pacote completo. Mas daí você vai querer cobrar mais caro, né, bem mais caro, mas às vezes o cliente não quer pagar, né, gente. Então, 2 dicas para quem está começando, né, e para quem já está aí, gente, na linha de programação, né. Às vezes o programador ele se estressa bastante, tá. Porque às vezes o erro dá, e aí ele tenta de novo e não consegue. Então para, pensa, analisa, né, e toda vez que dá um erro, gente, acostume, tira um print, ou copia aquela mensagem, né, porque às vezes você vai tentar corrigir algo, o erro naquele momento não deu e de repente você vai fazer outra coisa e volta aquele mesmo erro, ou às vezes um erro pior ainda, né. Então algumas dicas, tá, para que, né, na hora de vocês estiverem programando, isso para qualquer linguagem de programação, tá bom, gente? O parar e o pensar e analisar é importante. A gente tem o costume às vezes de: "Ah, saiu o erro lá, pá, tá dando lá que é no token não sei aonde", volta lá e começa tá, 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 faz de novo, beleza, corrigido, ali a pouco começa a aparecer outros erros, né, gente. O iniciante sempre faz isso, né, o programador mais experiente tem que tentar analisar o código, certo? Vamos para a correção dos exercícios então, gente? Olha só, aquele exercício prático que eu deixei na aula passada, né, sobre vocês aí, projetar um sistema de gestão para um pet shop, então a gente tinha que lidar com diferentes tipos de animais, gato, cachorro, gato e pássaro, né. E lembrando que as tarefas tinham a ver com abstração, com polimorfismo, com herança, né. Então nós tínhamos 3 partes no exercício. A primeira dela, a identificação dos conceitos. A segunda parte era a aplicação da herança e do polimorfismo. E aí vocês tinham 2 tarefinhas para fazer. E na terceira parte, nós tínhamos então a aplicação do encapsulamento, tá. Bom, alguns fizeram, outros não, e aí gente, eu vou colocar aqui para vocês, tá, tomar um café para pensar melhor. Bruno, muito bem, programador que não toma café, né, diz que não é programador. Né, quem é no mundo do desenvolvimento toma café aos montes. Alguns gostam de energético, né, gente, mas os bons gostam do café mesmo, puro e sem açúcar, gente, né. Aí fica bom. Olha só, gente, no exercício prático, tá, para facilitar, eu já coloquei aqui para vocês, então, os exemplos de resposta. Então, na primeira parte, da abstração e classe, né, a gente tinha ali o que era para ser feito, tá, eu coloquei o gabarito e coloquei a explicação para vocês, tá. Como nós tínhamos que criar, né, o nome da classe mãe, atributos comuns e métodos comuns, né, então eu coloquei animal, vocês poderiam ter colocado pet, né, para nossa classe.
né, a nossa classe principal, atributos comuns, né, o nome, a idade, o peso e a data de nascimento, são características ali para qualquer um dos animais. E alguns métodos comuns, né, como comer, dormir, andar, receber carinho, todos os animais executam, né, essas ações básicas aqui. Então, a parte 1 envolvia abstrair e criar ali as classes e métodos e atributos, certo? Na parte 2, gente, pedia então ali herança e polimorfismo. Então, gente, qual que é a vantagem de a gente trabalhar com herança, né? Então, eu coloquei um gabarito aqui que é a explicação do porquê, né? Reutilização do código. Então, pensem assim, ó, classe cachorro, gato e pássaro, eles herdam automaticamente, né, os atributos e métodos da classe animal. Então, comer, dormir, né, evitando que o código seja reescrito para cada um deles. E aí aqui embaixo, então, nós tínhamos ali a implementação polimórfica do método emitir som, né? Então, o cachorro, ele vai retornar au au, gato miau, pássaro piu piu. No emitir som, já aqui, né, eu tenho um método, só que eu posso fazer com que ele tenha ali, né, diferentes formas, ok? E a parte 3, que era o encapsulamento. Então, a pergunta, né, do porquê que ele é privado, então é para proteger a integridade do dado, né, gente? Então, por exemplo, naquele nível de felicidade, né, do animalzinho lá no pet shop, né, onde regras poderiam variar entre 0, menor que 0, ele é forçado a ser 0. E métodos públicos, né, nós poderíamos colocar ali o método de felicidade e um método ali para um novo valor de nível de felicidade, tá? Então eu deixei aqui as respostas para vocês, né, de cada um deles, eu sei que alguns de vocês fizeram de uma forma diferente, né, usando o código mesmo, mas aqui eu coloquei, tá, com um gabarito e com uma explicação para facilitar ali o exercício de quem tentou fazer ou se quem não tentou, gente, uma hora tira um tempinho, né, principalmente quem quer ingressar na área aí para fazer os exercícios e entender então ali, o encapsulamento, polimorfismo, herança, abstração, ok? Bom, muito bem, tá? Vamos lá, gente. Outra aula que nós tivemos, eu pedi para vocês explicarem esse código aqui. A grande maioria enviou, né, a explicação do código, né? Gente, aqui está em Java, né? Eu até coloquei alguns em Java, uns em Python, né, na aula, para vocês verificarem, gente, que o que nós temos ali, né, com relação à classe, atributos e métodos, né, ele muitas vezes independe da linguagem que a gente está utilizando. Então, aqui nós temos, né, o nosso código, e aí a explicação, né, gente? Coloquei uma resposta aqui, é um exemplo de resposta, tá, gente? Lembrando que vocês poderiam, né, ter colocado mais simplificado, aí ficava a cargo de cada um. Eu coloquei aqui um exemplo de resposta com uma explicação maior, né? Então, o código ele define uma classe pública chamada cliente, atributos como nome e CPF são privados, né? E aí nós temos ali, então, do tipo string para armazenar o nome e o CPF do cliente. Método público, né? Para validar o CPF, ele é simples porque ele só vai imprimir uma mensagem ali de validação do CPF, ok? Eu sei que muitos colocaram uma explicação bem maior, mais elaborada, outros menorzinho, né, gente? Mas aqui é um exemplo de resposta, tá? O outro que nós tínhamos era para modelar um diagrama de classe, né? Então, eu pedi para vocês modelar um diagrama com as seguintes classes, né? Empresa, departamento e funcionário. E aí, lembrando, né, que nós vimos no diagrama de classe, gente, a composição e a agregação. E aí vocês tinham que considerar que a empresa é composta por departamentos e que os funcionários estão agregados ao departamento, né? E aí, o diagrama, eu
criei, gente, lá no Draw.io, tá? Então, aqui a gente tem, então, as 3 classes, empresa, funcionário e departamento, com os seus atributos e métodos. Métodos e os atributos fica a cargo de cada um, né? Mas, né, aqui a gente tem, então, a empresa, ela tendo, né, gente, ali composta, e o funcionário, agregação. Então, o que que nós temos, né? Ali a gente tem, então, empresa composta com departamento e departamento com funcionários. Lembrando que a gente usa o diamante preenchido e o diamante abertinho quando a gente tem agregação. Ok, gente, tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bem. Professora, esse aí não tem cardinalidade? Não coloquei, Vinícius, tá? Não coloquei, deixei ele sem cardinalidade, mas vocês poderiam colocar, até porque no próprio enunciado ele tem, Perfeito. tá bom? Mas quem quiser depois eu coloco para vocês, ou se vocês pedirem por e-mail, eu coloco lá também, tá? Bom, e para finalizar a nossa aula, gente, a aula passada eu comentei com vocês com relação aí microserviços, né, e o monolítico, inclusive lá no site sobre refatoração, né, vocês têm o assunto microserviço e para entrar no assunto de microserviço, ele traz muita coisa sobre o monolítico antes, né, porque a gente analisa o monolítico e parte então para o microserviço. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né, que quando a gente fala do sistema ou aplicativo monolítico, ele é construído, gente, como se fosse uma única unidade, unificada, né. Então, a gente vê o sistema como se fosse um blocão, como se fosse tudo junto. Mas a arquitetura de microserviço é uma coleção de serviços menores, implementáveis e independentes, tá, gente? Então, cada um deles aqui, ó, são independentes um do outro. Então, um microserviço, para ele ser considerado, né, um microserviço, ele tem que ser implementado com mais independência, porque se você tiver que realizar uma manutenção, uma correção, gente, em um deles, você simplesmente vai fazer em um deles, o resto continua normal, né. O que que o monolítico ele dificultava? É porque você teria que tirar o seu sistema mono inteiro, realizar a correção e implantar novamente no sistema. Então, você deixaria o sistema, né, o cliente, com o sistema dele parado um período até você implantar ele de novo. O microserviço não, gente, ele reduz isso, né, mas como nossos colegas na aula passada falaram, né, é difícil achar profissional para se trabalhar com microserviço, gente. Apesar de não ser algo novo, tá, para vocês terem uma ideia, né, e eu trouxe a história da Netflix. Por quê? Porque ela é um dos estudos de caso para quem quer entrar e conhecer assuntos sobre microserviços, a gente olha muito para o que a Netflix fez lá em 2009, quando ela começou a enfrentar dificuldades iniciais da sua infraestrutura, gente. Ela não conseguia mais, o sistema dela não acompanhava mais o crescimento muito rápido dos serviços de streaming de vídeo, né. O catálogo dela começou a ficar lento e pesado, e aí ela se tornou uma das primeiras empresas de perfil elevado, tá, gente? Em 2009, nós já tínhamos empresas pequenas ali que migraram para o microserviço, mas ela, pelo perfil dela elevado e pela estrutura dela, ela é considerada uma das pioneiras ali em migrar do sistema mono para uma arquitetura de microserviço com base em nuvem, né. Então ela foi ali o início. E aí, vou deixar para curiosidade de vocês, né, gente, é um link, tá. Esse link aqui, aqui na imagem ele não traz, tá, gente, mas ele é animado, tá. Então, eu vou colocar o link aí no chat, e quando vocês acessarem, vocês vão perceber que ele vai trazer uma animação, tá, é bem legal essa animação.
E esse link, gente, ele traz uma explicação para vocês de toda a migração, como foi a migração da Netflix. Então, assim, ó, eu trago esses materiais, gente, porque são estudos de caso, são materiais ali para apoiar vocês a conhecer uma área que tem poucos profissionais, tá? Então, aqui ele traz, tá? A explicação, e aí, como eu falei para vocês, acho que agora dá para ver, né? Ó, vocês estão vendo que ele está animado? Ó, ele traz uma animação, tá? E ele vai trazendo ali, vai mostrando, ó, esses pontos de como que é feito, então, ali como que é a arquitetura, o nível de arquitetura do sistema da Netflix. Então ele vai trazer, ó, a Netflix ela usa o MySQL, mas ela usa também o banco de dados Cassandra, né, que é um banco de dados não relacional, um NoSQL. Então ele traz para vocês aqui, gente, o que que ela usa, o que que ela não usa, né? E aqui ele traz então a explicação, tá? Ó, quando em 2008 ela tentou a primeira vez, mas em 2009 que ela concluiu, tá? Então, aí aqui vocês vão ter que se inscrever, tá? Para continuar fazendo aí uma leitura, né, do que ele traz. Então aqui ele traz toda uma explicação, gente, de cada ponto ali, de como que funciona a arquitetura da Netflix, tá? Eu gosto muito de ler sobre isso, né, são estudos de caso, e daí até o Vinícius tinha perguntado, né, de empresas conhecidas, né, e esse é um caso, Vinícius, de olhar, né, para o sistema da Netflix, o tamanho e todo o que ele é hoje, né, e o crescimento que ele teve, e ousado muito essa migração. Ela não é fácil, ela é bem complicada, e o legal é que nessas imagens todas e na explicação, gente, ele vai mostrando como que ela fez, o que que ela pensou primeiro, né. Ela não é toda migrada, tem uma parte ainda que continua no monolítico, porque eles não quiseram mudar. E ele mostra, né, o porquê que eles adotaram, né, porquê que eles usam MySQL para alguma coisa, para que eles utilizam Cassandra para outra, né. Para quem aí está se formando, gente, está finalizando e já aprendeu o banco de dados, é interessante de ver também como ela utiliza, né, essa estrutura com banco de dados relacionais e com banco de dados ali não relacionais, né. Então um pouquinho do que a gente conversou na aula passada, eu quis trazer aí para vocês, tá. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado das aulas, né, do que eu coloquei aí para vocês, né. Eh, eu quis trazer bastante materiais, bastante links, né, porque às vezes, né, a gente acaba, pesquisando algo ali, obrigado Vinícius, e não se aprofundando, né. Então, eu quis trazer muitas coisas aí, eu sei que muitos já são programadores, outros estão entrando, né, gente, meu e-mail está aqui, eu respondo, tá, para vocês. Se vocês precisarem aí de links de mais cursos, de material, se alguém se interessou por microserviço ou para a área de testes ou área de qualidade ou para alguma outra área, se eu souber de cursos, se eu souber aí de livros, gente, podem mandar e-mail que eu indico, tá. Hã, e é isso, tá. Posso colar aí. E Vamos. pessoal, lembrando que vocês têm que fazer os cursos lá para ter a hora complementar, né? Porque o pessoal aí da turma T6 já está muito em cima, vai passar rápido esse período até o dia 15, que é o dia que tem que entregar. Então eu vou colar de novo o link que a professora passou em algumas aulas passadas, que ela deu uma ideia de vários cursos, e aí vocês dão um Ctrl+C, Ctrl+V, ou então quem está no celular dá um print, para vocês não conseguirem fazer muito em cima da hora para enviar esses certificados, né? Porque senão vocês não conseguem se formar. É isso aí, Douglas, bem lembrado. Inclusive, gente, saiu até uma reportagem essa semana, eu vi lá no LinkedIn,
que a Coursera comprou a Udemy, né, Udemy, né, como se pronuncia. Então agora ela absorveu os cursos da Udemy, está dentro da Coursera, então com o tempo vai deixar de existir. Outro interessante, né, gente, é o Alura. A Alura é uma plataforma muito boa, né, ela tem ali trilhas de aprendizagem maravilhosa. Claro, né, é uma plataforma que ela tem um custo, né, gente, um pouco mais, eh, elevado, mas são, assim, cursos que vale a pena também, né. Inclusive ela tem um lá que são trilhas de carreira, né, para você entrar no mercado, que são muito interessantes. Mas como o Douglas comentou, né, gente, a turma T6, né, ela tem ali até o dia 15 para protocolar. Eu recomendo o primeiro, gente, tá? O primeiro e o Aprenda Mais, tá? E o Cursos Online com Educa, são cursos rapidinhos para vocês fazerem, tá? E quem aí está precisando, né, aproveita aí essa época de férias agora, porque fica lá os cursos, né, e você consegue, numa semana você faz aí os cursos de 8, 6, 12 horas, né, então, recomendo aí. Tá bom, gente? Então obrigado aí pela companhia de vocês, eu agradeço imensamente, gente, a participação de todos, tá. Gostei muito da turma de vocês participam, vocês questionam, e o pessoal ajuda muito, né, quem já conhece, então isso é muito É bom, verdade, essa turma aqui compartilhamento ela interage bastante. bastante. O compartilhamento do conhecimento é isso, né, gente, então eu espero aí que eu tenha compartilhado, auxiliado vocês. Para quem vai se formar, gente, olha, sucesso para vocês, beijos aí no coração de vocês e que 2026 seja aí de muito sucesso, né, e para quem continua com nós, né, Douglas, ano que vem Sim, ano vai que vem a vir gente vai se ver de novo aí em vai se fevereiro. vai vir muita coisa boa por aí, tá bom, gente? Então, boa noite, feliz Natal para vocês, Feliz ano feliz ano novo, feliz fim de novo, ano para todo mundo também. até o ano que vem É então, isso. tá? Até mais, gente, tchau, tchau.